Tá aparecendo já, professora. Tá legal. Bem, pessoal, então a gente vai dar início, né, à nossa aula. Antes de iniciarmos, como vocês já devem ter visto, nós colocamos já a pontuação final de vocês lá na plataforma, tá? E a partir de agora, eu vou começar agora a falar um pouco mais, né, de algoritmos. Antes, a gente vai falar um pouquinho de algoritmos. Paralelo, já vou falar um pouquinho de programação com vocês, mas hoje a gente vai começar algoritmos. E da mesma forma, na quinta-feira, vou lançar na plataforma o teste semanal, que vale 0,5, tá? Se tiver pergunta da mesma forma para responder, eu vou lançar a pontuação final alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, tá? Bem, então vamos lá. Vamos falar, então, um pouco sobre essa parte introdutória aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre algoritmos e lógica de programação. Vamos entender o que é isso, né? Então, primeiro, o que é a lógica, né? Lógica é uma técnica para gerar uma determinada sequência de atividades para atingir um determinado objetivo. É a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Então, por exemplo, quando você vai somar dois números, por exemplo, você tem já na sua cabeça uma sequência lógica para fazer isso, né? E o que é uma sequência lógica? São os passos, né, para você poder solucionar um problema. E as instruções, o que são instruções? São as regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Bem, então, a gente fala muito em lógica quando a gente está trabalhando com matemática, mas aqui a gente vai mudar um pouco esse nome lógica e a gente vai falar em algo específico dentro da lógica, tá? Que são os algoritmos. Tá? Então, os algoritmos é uma maneira de formalizar uma sequência de passos para a execução de uma determinada atividade. Tá? Então, teve uma pergunta que eu fiz no teste que muita gente errou e colocou que a resposta era algoritmos, que eu coloquei que quem são uma regra de convenções e que faz com que o computador realize uma determinada tarefa. O algoritmo, ele não faz o computador fazer nada. Porque vocês vão aprender aqui que o algoritmo é o que você escreve. Então, eu até pedi para vocês colocarem um exemplo de um algoritmo de algo que vocês realizam no dia a dia, alguma tarefa. E aí cada um escreveu de forma informal. Se vocês mandassem o computador fazer o que vocês colocaram naquele teste, o computador não faria, ele simplesmente bugaria. Porque o algoritmo, ele formaliza, mas ele não tem muitas regras e convenções, como a linguagem de programação tem, que é o que vocês vão ver paralelo, né, ao que a gente vai falar aqui de algoritmo. O que é uma sequência lógica? São passos executados até a gente atingir um objetivo ou solução de um problema. Quando a gente escreve algoritmo, vocês vão aprender aqui a escrever, a formalização dele ela é necessária para que diferentes pessoas possam entender e repetir os passos para chegar à solução do problema. Por exemplo, fazer uma transferência bancária. Você tem um passo a passo para fazer uma transferência bancária. Se um daqueles passos não for executado, então a transferência ela não vai ser executada de forma, digamos assim, correta, ou você não vai conseguir realizar a transferência. Ajustar o horário no celular, você também tem um passo a passo, programar um DVD para gravar um programa. Então, tudo que você vai fazer em tarefas do dia a dia, você tem uma sequência lógica, tá? Por exemplo, olha aqui um exemplo de algoritmo.
chupar uma bala. Então, digamos que eu tenho um pote aqui, eu vou retirar uma bala. Então, eu vou pegar a bala, vou retirar o papel, jogar o papel no lixo, chupar a bala. Eu posso inverter aqui a ordem das duas últimas, dos dois últimos passos? Posso. Então, eu posso chupar a bala e posso jogar o papel no lixo após. Então, essa ordem aqui, ela não vai alterar a solução do problema que é chupar a bala. Então, eu posso escrever esse algoritmo de outra forma? Sim, eu acabei de mostrar para vocês que sim. Ok, mas e se o pote tivesse balas de diversos sabores? E digamos que você não goste de bala de morango, por exemplo. Como é que ficaria esse algoritmo? Ele já mudaria. Tá? Então, não seria simples como foi colocado aqui. Então, pensem comigo, como ficaria se a gente tivesse diversos sabores? Então, o que eu iria? Eu iria colocar minha mão no pote e retirar uma bala. E aí eu iria olhar para a bala. Bem, eu peguei uma bala de morango. Então, eu uso um comando que nós vamos aprender aqui, vamos trabalhar com ele durante o curso todo, que é o comando se, né? Só que nós vamos trabalhar em inglês, né? If, né? Então, por exemplo, se a bala for de morango, então não chupe a bala. Se não, chupe a bala, em seguida jogue o papel no lixo. Então, acabei de dar uma sequência lógica caso eu tenha um pote com várias balas diferentes. Então, a gente já mudou o algoritmo, tá? Então, o algoritmo, ele possui 3 etapas distintas. A entrada, o algoritmo é como se ele fosse... Pensa no computador, quando eu deixei aquela aula para vocês, vocês também estudaram, né, naquela aula, os dispositivos de entrada, aí você tem o processamento e a saída num computador. Então, por exemplo, entrada, você tem o teclado, saída, aí pode ser o seu monitor, pode ser até uma impressora onde vai sair o resultado ali impresso, ou um arquivo qualquer onde você guarda os seus dados de saída. E o algoritmo também ele é semelhante, ele tem essas etapas, que é a parte de entrada, são os dados de entrada do meu algoritmo, o processamento, que são os procedimentos que serão utilizados para chegar ao resultado final, e a saída, que são os dados já processados. Por exemplo, digamos que eu fale assim para vocês: escreva um algoritmo para somar 2 números. Aí você vai pensar assim, bem, eu tenho os 2 números, eu vou somar. Não, mas quando você vai escrever um algoritmo, você tem que escrever o passo a passo, porque o algoritmo, ele é o intermediário entre a minha linguagem humana e a linguagem do computador, que o computador vai entender. Então, por exemplo, eu pego 2 números e somo. Então, isso aí está no meu sangue, eu sei fazer isso. Mas como é que eu vou escrever isso na forma de um algoritmo? Eu escreveria assim: leia o número A, leia o número B. Aí eu vou criar uma variável soma, soma vai receber o A mais o B. Apresente a soma. Pronto, eu acabei de mostrar um algoritmo para vocês. Note que foi algo meio mecânico, quase como você falando para um robô como é que ele tem que somar 2 números. E o computador, ele é uma máquina onde ele não sabe o que ele vai fazer. Se você não programá-lo, ele não vai realmente conseguir executar nenhum tipo de tarefa, tá? Então, o algoritmo a primeira coisa que a gente tem que saber. Como é que eu escrevo um algoritmo para um determinado problema que eu queira resolver? Então, o algoritmo tem essas 3 fases, tá? Entrada, processamento e saída. Em programação, né, nessa parte introdutória de algoritmos, existem também os fluxogramas ou diagrama de blocos. O que é isso? Isso aqui é uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um determinado processamento. Então, existem algumas figuras geométricas que você pode montar o seu algoritmo, a sua série de passos para resolver um problema e colocar no diagrama. Isso não é muito utilizado quando o programa é muito extenso. Vou te dar um exemplo.
Quando você... existem programas para dimensionar estruturas, por exemplo, de engenharia. Os programas, eles podem ter 5.000 linhas, 6.000 linhas. Não tem como você ficar usando diagrama de blocos, tá? Então, existem muitos programas muito grandes que fica inviável, mas para pequenos programas, pequenos algoritmos, a gente pode utilizar. E muito programador, muito desenvolvedor utiliza o diagrama de blocos, tá? Então, a gente vai definir uma sequência de símbolos, né? Cada um tem um significado bem definido. Eu deixei para vocês, como vocês sabem, né? Você tem dentro da plataforma os canais. Então, você tem o canal de material didático. Então, você entra lá toda semana que eu vou deixar material lá. Então, eu deixei para vocês uma apostila que está em PDF só de algoritmos. Então, nessa apostila, eu explico bem detalhado o que é um diagrama de blocos, os fluxogramas, tem algoritmos resolvidos. Essa apostila não é de linguagem de programação, ela é de algoritmo. Você aprende com ela a programar, né? Você vai aprender a escrever um algoritmo. Se você sabe escrever um algoritmo muito bem, você aprendendo qualquer linguagem de programação fica simples para você. O que não pode é você achar o seguinte, que você vai aprender uma linguagem de programação e você sabe programar. Não. Você só vai saber programar se você entender bem como se escreve um algoritmo. Depois que você escreve um algoritmo, a gente vai aprender um pouco de Python aqui, mas você sozinho pode aprender qualquer linguagem de programação e você vai se dar muito bem. Por quê? Porque você conseguiu treinar sua mente de forma lógica para escrever algoritmos, tá? Então, olha só, no diagrama de blocos, essa figura aqui significa início e fim de um processamento. Por exemplo, início de um algoritmo. Então, quando você olhar isso aqui em algum livro, você já sabe, é o início de um algoritmo. Quando você vê esse retângulo aqui, com essa pontinha aqui meio arredondada, esse retângulo, geralmente aparece como retângulo mesmo. Isso aqui é o processamento. Por exemplo, se eu fosse somar dois números, eu escreveria a soma aqui dentro. E isso é o processamento. Entrada de dados manual, por exemplo, eu vou digitar o número. Por exemplo, eu vou somar dois números. Então, eu vou entrar com o número A e com o número B. Então, eu posso utilizar este símbolo aqui, tá? Esse trapézio aqui. E eu quero imprimir na tela, por exemplo, imprimir no meu monitor aqui, imprimir ou na impressora, que é o exibir. Eu posso utilizar esse símbolo. Tem outros símbolos, tá? Lá na apostila de algoritmos, vocês podem dar uma pesquisada lá e dar uma estudada sobre isso. Eu não sei se a turma de vocês vai ser sorteada para fazer o ENAD, mas no ENAD sempre cai uma questão de programação. E eles costumam perguntar coisas bem conceituais, ou então eles dão um algoritmo pronto, eles nunca focam em linguagem de programação. No ENAD, qual é o foco? É para saber se a pessoa sabe programar. E para saber programar, tem que saber escrever algoritmo. Eles colocam geralmente um programa pronto, né? Geralmente está na linguagem algorítmica que a gente usa no Brasil e Portugal, que é que a gente chama de português estruturado. Não é uma linguagem de programação. Geralmente cai um programa pronto e eles perguntam o que aquele programa faz. Então, você vai ter que saber olhar aquele programa, interpretar e responder lá o que ele faz, tá? Vocês vão aprender a fazer isso aqui. Olha só, aqui é o algoritmo da bala na forma de diagrama aqui, olha. Início, pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala. Nota que tudo que está em retângulo é processamento. São passos que você está executando, tá? E aqui, olha o fim, né? Início e fim. Ok? Por exemplo, olha, se eu quisesse fazer um programa, né, um algoritmo, para calcular a média de 4 notas, início do processamento, olha, eu vou receber a nota 1. Aqui está como retângulo, mas aqui eu mudaria essa figura e colocaria
trapézio lá, entendeu? Da leitura, ó. Receber nota 1, receber nota 2, receber nota 3, receber nota 4. E aqui calcular as 4 notas. Eu só colocaria retângulo aqui se eu fosse já digitar no meu programa o valor da nota, mas se fosse uma entrada de dados no teclado, aí eu mudo essa figura aqui para entrada de dados no teclado. E aqui, olha, exibir a média e aqui o fim. Tá? Então, isso aqui é um passo a passo para calcular a média de 4 notas. Bem, a gente vai trabalhar muito, pessoal, aqui com as estruturas de decisão. Por exemplo, se eu colocar para você, olha, escreva o diagrama de blocos do algoritmo abaixo. Se a média for menor que 5, então o aluno estará reprovado. Se não, se a média for menor que 7, então o aluno deve realizar a nova prova. Senão, o aluno estará aprovado. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A estrutura de decisão, se, né? Deixa só uma. Por exemplo, olha, o se. Então, pessoal, a gente vai trabalhar muito com essa estrutura se, né? Que é o if. A gente vai trabalhar muito com a estrutura se, que é o if, tem, else, né? Então, aqui, ó, o tem, se não, if, ó. Então, eu poderia... Notem que o programa anterior, que eu mostrei, o algoritmo anterior, ele está bem simples, só calcular a média. Mas ele ficaria mais complexo se eu tivesse que fazer um teste. Então, testar. Se a média for menor que 5, então o aluno estará reprovado. Se não, se a média for menor que 7, então o aluno deve realizar nova prova. Então, nota que muda a forma que eu vou escrever, tá? Então, vamos passando aqui adiante. Olha só, vamos pensar aqui, né, nas estruturas de decisão. Vamos pensar aqui na bala, tá? A gente não gosta de bala de morango, tá? Então, olha só o que acontece. Eu vou pegar a bala. Então, isso é um processamento. Esse losango aqui, e no diagrama de blocos, ele representa uma estrutura de decisão. O que está querendo dizer aqui? Tá fazendo uma pergunta para você. É de morango? A bala é de morango? É verdadeiro ou falso? Então, sim ou não? Verdadeiro ou falso? Então, se for verdadeiro, não chupar a bala. E aí você vem aqui para baixo, olha, fim do programa. Não é de morango, então vou retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo. Aí essa ordem aqui você decide. Então, note que aqui está o algoritmo escrito e aqui está ele em diagrama de blocos. Tá? E olha como você enxerga melhor. Você está iniciando o seu estudo de algoritmos, você fazendo o diagrama, você consegue visualizar o que esse programa, né, esse algoritmozinho aí faz. A gente vai trabalhar ao longo do nosso curso com algumas estruturas, que são as estruturas de repetição, que é enquanto, em inglês, do while. Isso é um loop. Loop vem a palavra laço, né? Então, enquanto uma condição acontecer, você vai processar ou executar uma série de passos. Você tem também uma estrutura chamada até que, do until, ou processar enquanto, do loop while, ou processar até que, ou para uma determinada condição, até uma outra condição, faça os seguintes passos. Então, isso aqui tudo a gente vai estudar, tá? O que a gente tem que ter em mente? Vocês vão ver que quando vocês começarem a programar, tudo está em inglês. Então, se vocês tiverem um pouco de dificuldade, pode usar um tradutor e aos poucos vocês vão se ambientando. Então, a gente vai ver aqui o passo a passo dessas estruturas. Tá? Então, olha só aqui.
vamos pensar o seguinte. Olha só esse algoritmo que eu vou colocar aqui. Notem o seguinte, o objetivo dessa aula de hoje, pessoal, é fazer vocês pensarem de forma lógica. Eu vou abrir o Python, mostrar para vocês, porque hoje eu já quero que vocês comecem já a instalar no computador de vocês. Se vocês não tiverem computador, quem estiver trabalhando no celular, pode utilizar os interpretadores do Python Online, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Antes de terminar a aula, eu vou falar sobre isso. Mas o objetivo da aula de hoje não é fazer nenhum programa mirabolante, não. O objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês pensem de forma lógica. Então, o que eu vou falar a partir de agora, se você tiver dúvida, você não compreendeu de forma lógica, a gente tenta explicar de outra forma, tá? Então, olha só, você tem que, quando você vai pensar de forma lógica, é lógica mesmo. Pensa assim no seu dia a dia, em que momentos você usa o enquanto. Tá? Então, vamos pensar nessa palavra enquanto. Tá? Então, olha só. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma madeira, você pega um martelo e um prego. Você vai pregar o prego nessa madeira. E como é que você usa o enquanto? Enquanto o prego não estiver inserido na madeira, continue batendo. Ou seja, é o processamento. Olha, qual é a condição? É o prego, ou você pode falar assim, enquanto o prego não estiver, entendeu? Enquanto essa condição aqui for verdadeira, qual é a condição? Enquanto o prego não estiver totalmente inserido na madeira. Então, eu vou fazer o quê? Vou continuar batendo. Então, você pode pensar dessa forma, tá? Aqui, olha. Olha só esse exemplo. Eu tenho um número que é igual a 0, tá? Enquanto esse número for menor ou igual a 100, some mais um ao número. É esse programinha. Eu quero que tu olhes para esse exemplo e pense de forma lógica. Como é que eu vou executar essa tarefa que está pedindo aqui de forma lógica? É isso que esse pensamento que você tem que começar a adquirir para escrever um algoritmo. Então, olha só aqui. Eu já vou adiantando para vocês que esse NR aqui é uma variável, tá? Então, uma variável, eu ainda vou detalhar mais com vocês o que é variável, tudo, o significado na forma computacional, mas por hora vamos pensar aqui que o NR é a variável número. E ela foi inicializada com 0, tá? Então, NR recebe 0. Nota que eu não coloquei, não chamei igual. Então, já vou adequando a mente de vocês para pensar de forma computacional. Então, quando eu escrevo isso aqui em computação, NR igual a 0 aqui, isso aqui não é NR igual a 0. Eu estou dizendo que esta variável NR recebe naquele momento o 0. Aí a seta está indicando aqui um losango, que é uma estrutura condicional. Aí olha a pergunta. O NR é menor ou igual a 100? Aí você rapidinho vai me responder sim, porque você acabou de falar que ele é 0 aqui. Então, olha, NR é menor ou igual a 100? Sim, é menor ou igual a 100. Olha, se for não, vem para cá, olha, segue essa seta. Se for sim, vai seguir reto. Olha só o sim aqui. Então, como ele é 0, vai entrar no sim. Aí, olha o que vai acontecer com NR, pessoal. NR recebe NR mais 1, tá? Nota o seguinte, você não pode pensar nessa fórmula que eu acabei de colocar como uma fórmula matemática. Esperem só um minutinho que eu vou pegar minha mesa aqui, que eu quero escrever umas coisas para vocês, que é importante entender isso, tá? Só um minuto. Deixa eu só ver onde ela tá aqui. Só um minutinho.
Então, olha só aqui. Olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Olha, esse NR, que é igual a NR mais 1, se você pensar igual matemática, você vai dizer que 0 é igual a 1. Porque você vai cortar NR com NR, 0 é igual a 1. Isso aqui não é matemática, isso aqui é computação, tá? Então, a partir de agora, deixa eu mostrar para vocês o que é isso aqui. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Bem, então olha só, vou colocar aqui do lado para vocês começarem a visualizar o que é isso aqui. Esse NR ele é uma variável, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Eu adoro perguntar isso no teste. Isso aqui quer dizer o seguinte, que a variável NR, ela recebe o NR anterior mais 1. É isso que quer dizer isso em computação, tá? O NR recebe o NR anterior mais 1. Então, pessoal, se o NR anterior era 0, o NR atual vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. Então, olha só. Primeiro, ele começou com 0 aqui, né? Então, vocês estão vendo, né? Começou com 0. Começou com 0. Aí, NR é menor ou igual a 100? Sim. Então, agora, o NR atual vai ser o NR anterior, que era 0, mais o 1, então vai virar 1. Nota que, quando termina esse processamento, você tem a seta apontando de novo para o losango. Isso aqui é um loop. Por que o nome é loop em inglês? Porque é um laço. Ó, você só sai desse laço quando isso aqui virar um não. Aí você vai continuar o seu programa ou terminar. Enquanto essa condição aqui ela for verdadeira, você fica entrando no sim. Por isso que o nome é enquanto. Enquanto condição verdadeira fique processando. Então, o laço ele fica rodando aqui, entendeu? Por isso que o nome é loop, que é um laço, tá? E aí, pessoal, quando chegar no 1 aqui, de novo ele vai voltar para cá, fazer o teste. NR é menor ou igual a 100? Agora ele é 1, né? Aí vai somar 1 mais 1, 2. Aí vai chegar o momento, olha só, ele vai ficar fazendo o teste. Então, olha só, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, só para ver se vocês visualizaram isso. Então, ele vai ficar fazendo o teste, né? Aí, olha, o NR vai ser 1, depois vai ser 2, aí vai ter um momento que o NR ele vai ser 100, né? Eu vou pensar assim, vai ter um momento que o NR vai ser, vou colocar aqui, diferente, vou colocar 99. Então, olha só, o NR igual a 99. Aí, quando chegar em 99 aqui, ele vem para cá, volta para cá, aí ele vai perguntar: 99 é menor ou igual a 100? É menor ou igual a 100? Sim. Então, agora vai fazer mais uma atualização. NR é igual a 99 mais 1, que vai ser 100. Aí, de novo, ele volta para o loop. Aí vai fazer mais um teste. NR é menor ou igual a 100? Agora é igual a 100, porque está falando menor ou igual a 100. Aí vai entrar mais uma vez. Aí o NR vai ser 100 mais 1, que é igual a 101. Não é?
E aí, aí você vai fazer o teste, 101 é menor ou igual a 100? Aí agora sim, não, aí sai do loop. Olha só o programinha, enquanto o número for menor ou igual a 100, some mais um ao número. Enquanto ele for menor ou igual a 100. Se eu falasse para você, enquanto o número for menor que 100, aí não ia ter o igual, mas eu exigi que fosse menor ou igual, tá? Então, o enquanto você pensa dessa forma. Ok. Agora, olha só a mesma, uma estrutura do até, né? Antes, o que? Até que uma condição seja verdadeira, você vai processar um determinado resultado, tá? Então, o até, você vai pensar o seguinte: quando é que você para o enquanto? Né? Você tem, olha, você tem lá enquanto uma determinada condição, por exemplo, enquanto uma condição for verdadeira, né, você fica lá executando. Foi isso que a gente fez aqui atrás, né? Olha, enquanto o NR era menor ou igual a 100, enquanto isso daí era verdadeiro, ficava executando. Quando se tornou falso, você saiu. Né? No até é o contrário do enquanto, porque o até, olha só, o até coloca aqui dentro o NR igual a 100. E o até é o seguinte: até que o NR seja 100, né, você vai ficar executando. Ou seja, como é que você pensa no até? O até é o seguinte: você olha para o losango é um teste. Sempre pensa no losango como um teste. Aí o teste vai ser o seguinte, olha. O NR é igual a 100? Esse é o teste. NR é igual a 100? Não, não é igual a 100. Então, executa. Então, nota que o até, enquanto a condição for falsa, você vai ficar executando. Compara com o enquanto aqui, olha. Enquanto a condição for verdadeira, você fica executando. Aqui não, é enquanto ela for falsa. Então, olha só. O NR é 100? Não. Então, soma o NR com mais um. E fica voltando. No momento que o NR for 100, você sai. Tá? Então, existe uma diferença desse programinha para o anterior, porque no anterior você vai. O último valor de NR do anterior é 101. E eu pergunto para vocês, qual é o último valor desse NR aqui? O que vocês acham? Alguém arrisca? É 100, professora. É 100, professora. É 100, exatamente, porque tu vai chegar no 99, é 99 mais 1, 100, aí chega lá, testou, deu verdadeiro, já sai, né? E aí, se você quisesse que ficasse que o último NR fosse 101, o que vocês mudariam? Para o último NR ser 101, o que você mudaria dentro do losango? Você poderia mudar dentro do losango, né? Dentro desse teste aí, você poderia... 100. Você poderia... 101. Isso, você colocaria 101 para ele ainda fazer mais uma soma e realmente ficar semelhante ao anterior, tá? Então, notem que o até e o enquanto, você vai pensar sempre de forma lógica mesmo, como você pensa no seu dia a dia, tá? Olha, e você tem também fazer uma série de cálculos enquanto uma condição for verdadeira, né? Então, aqui, olha. Aqui o enquanto está no final. Tá? Por que eu estou mostrando essas várias formas? Porque, olha só, a gente vai aprender aqui no curso o Python. Só que existem, pessoal, centenas de linguagens de programação. Então, eu não sei o que amanhã você vai se interessar ou se você vai trabalhar com alguma área específica. Então, eu tenho que mostrar para vocês tudo o que acontece. Apesar de a gente não vai utilizar essa forma aqui de enquanto no final, tá? Aqui no Python, nós vamos usar o enquanto como eu mostrei anteriormente. Mas eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o seguinte, olha, eu começo com o número igual a 0, está aqui em cima, que não apareceu. Some mais um ao número e repita enquanto o número for menor ou igual a 100. Então, primeiro você pega
soma com 1, e aí testa. NR é menor ou igual a 100? Sim. Então, volta de novo e soma. Então, nesse programinha aqui, o NR ele é atualizado antes do teste, diferente daquele primeiro caso, onde primeiro você testava e depois atualizava o NR, tá? Mas o enquanto é sempre assim, você vai ficar executando o laço enquanto a condição for verdadeira. E no até você executa o laço enquanto a condição for falsa, tá? E também, olha, você tem também o até no final, né? No final do programa. Então, olha, número igual a 0, você inicializa com 0. Primeiro você atualiza e depois faz o teste. E enquanto essa condição aqui não for atendida, ela for falsa, você fica atualizando o NR até o momento que ele é 100 e você sai, tá? Então, a estrutura até no final. E existe uma estrutura que a gente vai utilizar muito aqui, tanto em algoritmos, quando a gente já migrar para o Python, que é a estrutura para, que é o for, né? Então, para, até e o seguinte, né? For to next. Ou seja, como é que funciona o para? Digamos que eu inicialize o número NR com 0, e, na verdade, quando eu utilizo o para, né, eu sempre tenho que conhecer qual é o passo inicial e o final. O para, pessoal, você só vai usar o para se você conhecer o valor inicial e o final. Eu utilizei o enquanto e o até nos dois exemplos anteriores apenas para mostrar para vocês a forma lógica, mas nos exemplos anteriores eu não utilizo o while e nem o até, eu não utilizo, né? Nem enquanto e nem para. Por quê? Porque eu conheço o valor inicial, que é 0, e o valor final, que é 100. Quando eu conheço o valor inicial e final, a melhor estrutura para ser utilizada é o para. Um exemplo de um algoritmo onde eu não sei o valor inicial de passos, o valor inicial e o final. É quando eu quero pregar um prego numa madeira. Eu não sei quantos passos eu vou executar. Eu só vou saber quando chegar no final. Então, existem alguns cálculos que eu não sei quantos passos, por exemplo, quantos passos eu tenho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho 40 vagas numa disciplina, mas eu não sei quantos alunos vão se matricular. Então, enquanto não for atingido o número 40, eu vou ficar matriculando. Então, eu não vou usar o para, porque eu não sei se todas as vagas vão ser preenchidas. Então, eu vou utilizar, no meu conceito lógico, o enquanto. Tá? Então, o para... Como é que você faz o teste no para, pensando em diagrama de blocos? Você vai fazer 2 testes. O NR é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 100. Se isso for verdade, NR vai ser atualizado com NR mais 1. Tá? E aí você vai ficar testando isso. Tá? Quando você já vem aqui para o segundo teste, você já, na verdade, já passou pelo primeiro teste, então você já está realmente com o NR maior ou igual que o primeiro valor. Tá? E, na verdade, só ficaria diferente aqui se essa fórmula tivesse alguma incoerência, né? Que não é o caso aqui. Tá? Bem, outra coisa, pessoal, que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar aqui, são os identificadores. Né? O que são identificadores? Nós vamos trabalhar direto com isso até o final do curso, que é a declaração de variáveis. São nomes que nós vamos dar às funções, às variáveis, às constantes. Os identificadores podem ser letras de A até Z, números de 0 a 9 e underline. Porém, é o seguinte, você não pode começar nome de variável com número. Se você colocar o nome de uma variável começando com um número, no seu algoritmo, quando você está fazendo lá no papel o algoritmo, escrevendo, não vai acontecer nada, mas quando você passar para a linguagem de programação, isso vai dar erro. Então, você sempre, por exemplos de nomes, olha só aqui, temperatura média com o underline aqui,
Ó, temp, ó. Você também nunca pode colocar símbolos, os símbolos que a gente usa para adição, subtração, divisão. O nome disso são palavras reservadas. Eu não posso usar isso como nome de variável, tá? Não posso começar com número. Uma outra coisa também, eu não posso colocar nome de variável com as palavras reservadas. Vocês vão aprender isso ao longo do curso. Quem são as palavras reservadas? Por exemplo, eu não posso chamar o nome de uma variável de else. O else é o senão no Python. Eu não vou chamar o nome de else. Eu não vou chamar o nome de uma variável de imprima ou print, não. Imprima, se eu for trabalhar no Python, que está em inglês, o imprima ele vai reconhecer apenas como nome, mas em algoritmo eu não posso utilizar imprima, leia, começar com número. Tudo isso é identificador inválido, tá? Algumas linguagens de programação, você tem que declarar constante, né? Constantes, declarar as variáveis. Então, quem são as constantes? São elementos que têm um valor fixo ao longo do seu programa. Eles não podem ser mudados durante a execução. Por exemplo, o pi. Então, ao invés de você escrever toda vez, digamos que eu peça para você fazer um programa para calcular a área e o volume de uma esfera. Ao invés de você colocar o π na fórmula, não, você já declara lá em cima o π como constante e já faz a atribuição dele, pronto. Aí você vai usar essa constante nas suas fórmulas ao longo do programa, tá? A variável não. A variável são elementos que permitem a alteração do seu valor durante a execução do programa. E é recomendável que no início do programa seja atribuído um valor inicial a elas, de tal forma que elas sejam inicializadas, tá? Eu vou mostrar como é que vai fazer isso tudo para vocês em programação. Mas o que é uma variável? Vamos pensar agora do ponto de vista computacional. Lembra do NR, quando eu falei que o NR recebia 0? O NR, pessoal, uma variável qualquer que eu defina, ela é uma posição que eu vou reservar lá na memória do computador. Então, quando eu saio do algoritmo e vou para a linguagem de programação, a variável é um pedacinho da memória que eu vou reservar para colocar lá dentro um determinado dado. E o nome já está dizendo, variável. Essa variável ela pode ser alterada a todo momento até a execução final lá do teu programa, tá? Então, ela é uma posição de memória. E aí você tem, a gente vai aprender ainda nas próximas aulas que tem algumas, a maioria das linguagens de programação, ela tem um tipo de variável que você tem que definir no início do programa. Por exemplo, você tem que dizer se essa variável é inteiro, se essa variável é real, se ela é uma cadeia de letras que a gente chama de strings ou caracteres. Então, tudo isso aí, para algumas linguagens, você tem que dizer. Para o Python, não. Vocês vão aprender que o Python ele tem um tipo de tipagem que a gente chama de dinâmica. Então, eu posso criar uma variável que eu chamo de NR, que ela recebe um número e daqui a meia hora ela vai receber um nome. Tá? Então, trabalhar com variáveis no Python acaba sendo um pouco mais simples do que em alguma linguagem de programação. Tá? Mas eu vou mostrar, pessoal, em algoritmo, como se faz. Tá? Então, vamos lá. Variável, que é o que eu mais gosto de perguntar. É a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória cujo conteúdo pode ser, conserta aí, alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Tá? Então, no instante tal, ela armazena aquele valor. No instante seguinte, ela pode armazenar outro valor. Por exemplo, aqui, olha essas variáveis aqui. Total, variável total, é um espaço de memória lá chamado total, vai receber produto vezes quantidade. Então, se você tiver o valor do produto e a quantidade, e você multiplicar, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que esse asterístico significa multiplicação. Você multiplicou, esse resultado vai ser guardado
lá na posição de memória total. Quando a variável é um nome, você sempre coloca entre aspas. Então, nome recebe José. Aqui, ó, idade recebe 50. Então, nomes de variáveis. Tá? Então, aqui, olha, aqui é o nome da variável, né, o tipo dela, o identificador dela, e aqui é o conteúdo, é o que tem dentro dela, dentro da variável. E aí você tem vários tipos de variáveis, as numéricas, alfanuméricas e as lógicas, né? As numéricas vão armazenar números reais, inteiros, para você fazer cálculos. Aí você tem as alfanuméricas, que vai ter letras e números, e também você pode ter somente letras, como nomes. E tem as lógicas, que a gente vai falar uma aula específica sobre elas, porque essas variáveis, elas armazenam somente dados lógicos, que pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, a gente sabe o seguinte, que o computador, na verdade, a linguagem dele, né? A linguagem de máquina, ela é composta de 0 e 1, né? Então, é a linguagem lógica, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Então, essas são as variáveis lógicas, que são as variáveis booleanas que a gente vai ver também. E o que são os operadores? Bem, operadores, vocês estão cansados de saber o que é. Vocês aprendem isso desde criancinhas, né? Então, o operador é um símbolo que faz com que o compilador execute alguma operação matemática ou lógica. Tá? Então, você tem os operadores da soma, da adição, da multiplicação, e tem outros que nós vamos aprender aqui. Tá? Então, eu vou mostrar aqui. Quando a gente chegar no Python, a gente vai aplicar isso aí de forma melhor, tá? Olha só, coloquei aqui alguns para vocês já irem se ambientando. Pode falar. Diga. Alô? Professora? Pode falar. A senhora pode voltar rapidinho no conceito de variável que eu não consegui anotar? Oi? Você pode falar um pouquinho mais alto que eu não estou lhe ouvindo? A senhora pode voltar rapidinho no conceito de variável? Você quer que eu repita o conceito de variável? Não, só voltar no slide mesmo. Tá, então vamos aqui, né? O outro. É isso aí. Esse aqui? Esse, tá ótimo. Obrigado, tá? Tá, então, olha só, deixa eu te explicar aqui. Então, digamos o seguinte, tudo que você vai fazer, né, na sua vida em programação começa com esse conceito de variáveis. E você tem que entender o que é isso do ponto de vista computacional. Então, é o seguinte, eu vou pensar aqui contigo num exemplo bem simples. Digamos que eu queira somar dois números, A e B. Eu quero somar o A e B. Então, eu vou criar uma variável chamada A e uma outra variável chamada B. E aí, quando eu crio essas variáveis lá no meu programa, o computador, na hora que o teu programa ele é executado, o computador ele reserva um espaço de memória que tem o nome A e um outro espaço de memória que tem o nome B. Esse espaço de memória, ele vai guardar um valor que tu que vai digitar esse valor, por exemplo. Então, digamos que tu digite no teu teclado que o A vale 2 e o B vale 3. Aí o computador vai guardar o 2 no A e o 3 no B. Certo? Então, a variável é apenas uma representação simbólica, porque é o que a gente está... É a interface que a gente está tendo com a máquina, mas tudo isso lá é transferido para a máquina através de circuitos elétricos. Então, se você olhar lá a placa-mãe, tem lá os circuitozinhos, as placas, aí vai para a linguagem de máquina, que é composta de 0 e 1, a gente não entra nesse nível, porque a gente não faz computação, a gente fica no nível da programação. O que você tem que entender? Que quando você vai criar uma variável no seu programa, essa variável é um espaço de memória. E esse espaço de memória vai guardar um determinado valor e esse valor ele pode ser alterado a qualquer momento. Nesse espaço de memória, você não pode guardar dois valores ao mesmo tempo. Você só vai poder guardar dois valores ao mesmo tempo
se eu já trocar essa variável e já trabalhar com uma outra coisa que eu vou falar lá para frente, que são as listas, que é como se fossem vetores. Que aí o vetor, ele muda. O vetor, lembra lá da matemática, o vetor tem várias posições. Aí sim, eu posso guardar várias coisas porque é um vetor. Mas se for uma única variável, ela pode guardar um determinado dado ali dentro. Ficou claro para você? Sim, professor, entendi. Tá? Então, a variável sempre pensa assim, ela é um espaço de memória que vai guardar um determinado dado. Pode ser numérico, pode ser nome, qualquer coisa, tá? Mas é um espaço de memória e que pode ser alterado ao longo do teu programa, tá? Aí você tem vários tipos. Numéricas, como eu falei, alfanuméricas, lógicas, tá? Nomes, números. A gente vai ver tudo isso aí bem detalhado. E aí a gente estava nos operadores, né? Então, os operadores, a gente tem vários. Vamos falar aqui dos básicos, que vocês já conhecem. Olha, o operador da soma, subtração, multiplicação aqui em algoritmo, a gente pode usar asterístico. E no Python também asterístico. Divisão, aqui em algoritmo, vai ser essa barra. Resto da divisão, no Python, a gente usa esse símbolo aqui da porcentagem. Em algoritmo, você pode usar um dos dois. Tanto mod como esse outro aqui, tá? Resto. O que é vocês lembram o que é o resto da divisão? Por exemplo, se eu fizer isso aqui para vocês, olha. Deixa eu colocar uma canetinha aqui. Por exemplo, olha, se eu colocar aqui, vou colocar aqui 5. Se eu falar isso aqui, olha, se eu colocar essa forma aqui para você, qual é o resultado que tu vais me dar? Tu vai dividir o 5 por 2. Quanto é 5 dividido por 2? Dá 2. Isso é o quociente, né? 2 vezes 2, 4, né? O resto é 1. Então, 5 mod 2 é igual a 1, é o resto. Então, esses dois símbolos aqui, eles vão retornar o resto da divisão. Ok? Quando você colocar 2 mais, isso quer dizer incremento. Por exemplo, vocês lembram do NR? Olha aqui. Que eu coloquei lá atrás que o NR, ele recebia NR mais 1. Se eu colocar isso aqui, olha. NR mais igual a 1, eu estou dizendo que isso aqui, que o NR é igual a NR mais 1. Ou tem gente que coloca assim, ó. NR mais. Tá, mas a gente vai aprender ainda quando chegar em programação. Esse mais 2 vezes e o menos decrementa. 2 asterísticos significa potenciação. Então, se eu colocar assim para vocês, olha, 2 asterístico 3. Isso aqui é 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Tá? Então, em computação, você vai mudar a sua forma de escrever as equações. Tá? Então, vocês vão se habituando com isso aos poucos. A hierarquia das operações aritméticas não vai mudar do que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então, primeiro vocês vão resolver o parênteses, tá? Segundo, exponenciação. E quando você trabalha aqui em programação, você não trabalha nem com chave nem com colchete, é parêntese em tudo, tá? Você pode ter parêntese dentro de parêntese, mas você não vai colocar nem colchete nem chave, porque você usa muito colchete para lista e chave para determinadas coisas específicas que nós vamos ver lá em programação. Então, a gente vai usar parênteses em expressões aritméticas, tá bom? Então, primeiro, parêntese, segundo, exponenciação, terceiro, multiplicação, divisão, ou o que aparecer primeiro, e a quarta, o operador de soma ou de subtração, o que aparecer primeiro. Por exemplo, olhem para essas duas expressões, que se vocês quiserem, vocês podem pegar um papel aí e fazer essa continha rapidinho. Eu vou até anotar ela aqui, que eu vou mostrar no Python para vocês já. Eu vou terminar. Então, olhem aí e me respondam o que vocês acham, o resultado da primeira aí. Quanto dá? 28.
Então, bora lá. Então, olha, então você repete aqui o 1 mais 7 vezes, você vai resolver a potenciação, não é isso? Então, 2 ao quadrado dá 4. Menos 1. 7 vezes 4, 28. 1 menos 1, 0. Então, 28 a primeira. E a segunda, pessoal? Deu 5. Então, deu 5. Vamos conferir. 3 vezes, vai resolver o parênteses, que dá menos 1. Vou tirar ele aqui. Mais 4 vezes 2, que é 8. Então, vai ficar menos 3 mais 8, que é igual a 5. Por que é importante vocês saberem isso aí? Porque, pessoal, se vocês não lembrarem isso, e eu peço um determinado programa que vocês têm que fazer, devido à falta digamos, de lembrança ou de conhecimento nessa ordem, você pode errar cálculos e até programas que você venha a fazer, tá? Então, é importante lembrar tudo isso. Bem, a gente tem também os operadores relacionais, que são utilizados para comparar ou string de caracteres ou números, tá? String quer dizer cadeia, ou seja, nomes. Por exemplo, quando você vai colocar, ordenar uma lista com nomes para colocar em ordem alfabética, você faz comparações, tá? Os valores a serem comparados podem ser caracteres, variáveis, tá? E isso, pessoal, é muito importante, porque o pessoal sempre erra isso em teste quando eu pergunto, mesmo eu falando na aula e estando nos slides, tá? Então, na hora do teste, não façam com pressa, tá? Então, o teste sempre vai dar para todo mundo tirar o meio, toda semana. Se você tiver dúvida numa questão, vai nos slides, está tudo lá, entendeu? Ah, ainda está com dúvida? Vai lá na aula rapidinho, volta e depois responde. Mas o que eu quero falar para vocês? Olha só aqui. Eu vou voltar a perguntar no futuro e olha só. Digamos que eu tenho aqui, olha, uma variável A é igual a 5 e eu digo assim que uma variável B é igual a 3. Aí eu pergunto assim para você. A é menor que B? Aí vocês rapidamente vão me falar o quê? Que não. Não é verdade? Na computação, isso daqui vai retornar o falso. Tá? Em inglês ou falso em português. Se for, quando você estiver no Python, vai retornar falso. Então, eu perguntei no teste assim para a turma, olha, eu perguntei assim. Eu dei o valor de A, o valor de B e coloquei isso aqui. Aí coloquei a seguinte resposta. 5. Aí na letra B eu coloquei falso. Aí coloquei mais umas coisas aqui. A maioria marcou isso aqui, olha. Só que era para marcar essa daqui, porque quando você faz comparação, o que sempre vai ser retornado é falso ou verdadeiro. Então, quando você faz uma comparação. O igual, que a gente vai usar aqui, a gente vai usar 2 símbolos de igual aqui. O símbolo do igual da matemática, porque se a gente usar só um, vai confundir com atribuição, que é isso que eu quero falar para vocês. Ó, quando você coloca aqui, o que quer dizer esse A igual a 5 em computação? Olha, vamos resumir a aula de hoje. O A é o nome de uma variável, é uma posição de memória que vai receber um valor qualquer. Nesse caso, recebeu 5. O que é a atribuição? A atribuição é isso aqui. Esse igual aqui. Isso aqui é uma atribuição. A atribuição é o seguinte: o conteúdo X vai ser atribuído à variável A. Então, 5 está sendo atribuído à variável A. Ou então, A recebe 5. Ou seja, a variável A recebe o valor 5. Então, isso é a atribuição. O igual do operador relacional são os dois símbolos aqui. Tá? Diferente, você usa em algumas linguagens de programação, que para não confundir vocês, algumas linguagens usam o menor como o maior, um do lado do outro, mas no Python, eu já vou usar o do Python aqui.
é uma exclamação com igual. Isso quer dizer diferente de. Maior que é o maior, menor que é menor, maior ou igual é assim que se usa, maior com o igual e o menor é igual assim, tá? Então, esses são os símbolos. Olha aqui, operadores relacionais. Isso é só uma perguntinha para vocês, olha. A recebe 5 e B recebe 3. Então, A é igual a B, você vai responder que é falso. Aqui, olha, em algumas linguagens de programação diferente é utilizado assim, tá? Então, se você vê... Porque o que acontece, pessoal? Se vocês pegarem livros de algoritmos, cada um tem a sua forma de escrever o algoritmo, mas a lógica é a mesma. Se você for trabalhar com distintas linguagens de programação, cada uma tem suas regras de sintaxe. Por exemplo, você não vai entrar num ambiente de desenvolvimento de C++ e ir lá digitar um programa da sua cabeça que vai dar bug. Quando você for digitar o seu programa, você tem que seguir todas as regras de sintaxe daquela linguagem. Tá? Então, por exemplo, isso aqui pode representar o diferente em algumas linguagens, mas no Python não. Isso aqui vai dar bug no Python. Em algoritmo você pode usar. Quando eu pedir para você escrever algoritmo, que eu não estou pedindo para você escrever em linguagem nenhuma, você usa o que você achar melhor. Aqui, olha, eu estou perguntando. A é diferente de B? Sim, verdadeiro. A é maior que B? Verdadeiro. A é menor que B? Falso. A é maior ou igual a B? Verdadeiro. Maior ou igual. A é menor ou igual a B? Falso. Tá? Então, quando você faz comparação, sempre você vai retornar falso ou verdadeiro. Tá? Então, os operadores lógicos, eles servem para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é verdadeiro ou falso. Tá? Então, você tem aqui o E é o AND, né, em inglês. Então, uma expressão E é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Tá? Então, isso aqui, pessoal, vocês lembram de conjuntos? Em conjuntos, vocês estudaram isso. Mas agora nós vamos ampliar um pouco esse conceito. Eu vou colocar aqui, só para vocês visualizarem. Olha só aqui, eu vou colocar aqui. A recebe 5 e B recebe 3. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu pegar assim. Ó. A é igual a B e eu vou colocar aqui C igual a 2. E B igual a C. Então, olha só, quando eu coloco isso aqui para vocês, o A é igual a B, o que você vai dizer? Que isso aqui é falso. B é igual a C, o que você vai dizer para mim? Que isso também é falso. Então, o resultado falso e falso vai ser falso. Para poder o resultado disso ser verdadeiro, ambas as relações aqui têm que resultar no verdadeiro. Por exemplo, se eu colocasse assim, olha. A é maior que B e B é maior que C. A é maior que B, você vai dizer para mim verdadeiro. B é maior que C, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Então, o E implica que ambas comparações têm que resultar em verdadeiro. Se uma delas for falsa, já vai dar falso. Por exemplo, se eu trocasse aqui, olha. Colocasse B menor que C. A é maior que B? Sim, ó, 5 é maior que 3. E o B é menor que C? Falso. Verdadeiro e falso vai dar falso. Porque o E, essa palavra E, é que ambas as condições têm que ser verdadeiras. O ou não, se eu tirasse esse E e colocasse ou, aí já mudaria. Por exemplo, se eu falasse aqui, olha. A é maior que B ou B é menor que C. Aí você testa aqui. O A é maior que B? Verdadeiro. Se o A já deu maior que B, você nem precisa testar o segundo, porque já deu verdadeiro. Uma das duas tem que dar verdadeiro, porque o B menor que C é falso. Ó.
Uma das duas já deu verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. O que não pode é dar as duas falso, que aí vai ser falso, no ou. E o que é o not, que é o não? Por exemplo, olha, se eu falar para você o seguinte, not A maior que B. Olha o que você faz. O A é maior que B, você tem que pensar de forma lógica. O A é maior que B, o 5 é maior que 3, você vai dizer o que para mim? Sim, que é verdadeiro, né? Então, not verdadeiro. O que é não verdadeiro? Alguém me responde o que é não verdadeiro? Podem falar, pessoal, o que vocês acham? O que é não verdadeiro? Falso. Falso. Então, o not ou não, ele inverte uma determinada condição. Por exemplo, se essa condição for falsa, ela vira verdadeira. Se ela for verdadeira, ela vira falsa. É isso que o not faz, tá? Aí você vai me perguntar, puxa, mas onde eu uso isso? Quando eu chega lá para agosto, a gente começa a estudar alguns programas mais complexos, a gente vai utilizar isso aí algumas vezes, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, o que interessa na aula de hoje é só pensar de forma lógica, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês, olha aqui, T, true, verdadeiro, e o F de falso, olha só, aqui. Só para vocês pensarem de forma lógica, olha. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso é falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Porque o ou, uma das duas tem que ser verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Uma das duas tem que ser verdadeiro. Falso ou falso vai ser falso. Nenhuma das duas foi verdadeiro. E aqui, ó, T not vai ser falso. Inverte o verdadeiro. F not vai virar verdadeiro, tá? Bem, pessoal, então, como é que é a estrutura de um algoritmo, né? Como é que a gente vai escrever o algoritmo? As estruturas de controle que a gente viu só de forma introdutória, a gente vai ter aulas completas sobre o enquanto, sobre o laço for, o while, todos eles já utilizando Python. Como a aula é introdutória, a gente vai primeiro começar a entender como é a estrutura de um algoritmo, a forma geral dele. A gente usa geralmente um pseudocódigo. O que é um pseudocódigo? É um falso código. Não é uma linguagem de programação. Eu costumo utilizar o Visual J, mas como essa é uma turma onde a gente tem alunos que são concluintes, alunos de outros períodos e de outros cursos, eu não vou utilizar Visual J para não confundir. Eu vou direto utilizar Python já desde o início, mas eu vou mostrar aqui os algoritmos para vocês, tá? Então, a forma do algoritmo, ele tem o início, a declaração de variáveis, comandos e o fim. No Python, a gente não vai ter essa parte aqui, porque o Python, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, que a declaração dele, você não tem necessidade de declarar, porque a gente tem uma tipagem que a gente chama de dinâmica, que eu vou explicar nas próximas aulas. Tá? Então, qual é a metodologia para a gente resolver um algoritmo? Entender o problema. Não adianta eu pedir para vocês, digamos o seguinte, olha, digamos que aqui eu tenho alunos e alunas de diversos períodos. Mas se eu tivesse, por exemplo, alunos só do primeiro período e eu falasse assim, pessoal, montem um algoritmo para dimensionar uma viga de concreto armado de 3 metros. Você não iria saber, porque você não estudou nada referente ao assunto. Então, para você poder escrever um algoritmo sobre um determinado problema, você tem que entender qual é este problema, formular um esboço dessa solução, fazer uma primeira aproximação das suas variáveis que você vai precisar, rever os passos, detalhando. Se o algoritmo estiver suficientemente detalhado, testar, você pode testar na mão e depois implementar numa linguagem de programação. E às vezes existem pessoas que já arriscam direto, implementando já direto na linguagem de programação, quando você já está realmente bem assim, digamos, dominando
o assunto algoritmos. O que não pode é você não dominar o algoritmo e você ficar tentando lá e você nem conhece as regras de sintaxe da linguagem e vai misturar as coisas. Então, o ideal é escrever o algoritmo, depois passar para a linguagem de programação já conhecendo as regras de sintaxe daquela linguagem, tá? Então, aqui eu coloco para vocês uma reflexão antes de vocês começarem a resolver os problemas. Vocês têm que ler a especificação do problema. Caso não tenha entendido o problema, pergunte. Levantar e analisar todas as saídas exigidas. Então, pessoal, quando eu pedir para vocês escreverem algoritmos, eu vou falar quais são as saídas que eu quero daquele programa. Você tem que sempre levar em conta isso. Levantar e analisar todas as entradas citadas. Por exemplo, vamos pegar no caso básico, somar dois números. Dois números quaisquer. Quais são as entradas? São esses dois números. Qual é a saída? É a soma. Né? Então, verificar se é necessário gerar valores internamente ao algoritmo e levantar as variáveis necessárias e os valores iniciais de cada uma. Levantar e analisar todas as transformações necessárias para, dadas as entradas e valores gerados, produzir as saídas especificadas. Testar o algoritmo, avaliar e rever. Você pode comentar. Então, quando você trabalha com uma equipe de desenvolvedores, geralmente esses algoritmos eles são escritos, né? Você faz tipo um projeto lá de algoritmo, escreve um passo a passo ali para você poder passar isto para a linguagem de programação. Olhem só aqui, identifique as entradas e saídas das expressões abaixo. Escreva-as em forma computacional. Então, por exemplo, olhem só aqui. R igual a 2y² mais 3e. Isso é uma expressão matemática. Mas se eu for pensar de forma computacional, o R é uma variável que vai receber 2y² mais 3e. Como é que eu vou escrever isso na forma computacional? Notem o seguinte. Dependendo do livro que você for pegar, né, o comando de atribuição, muita gente representa por uma seta aqui, apontando para a variável. E no Python a gente usa o igual. Tá? Algumas outras linguagens usam 2 pontos igual. Tá? Então, você vai ver na minha apostila tanto isso como isso aqui. Tá? Então, vou usar o igual aqui, olha. R igual, que é o que está aqui, olha. 2 asterístico, que é o multiplicação, y ao quadrado, aí você coloca y ao quadrado, mais 3 vezes z. Olha, isso aqui já está escrito na forma computacional. Interpretem isso para mim. O R é a tua variável de saída. Então, o R é a saída. Quem é que eu preciso para calcular o R? São as duas entradas, o Y e o Z. Então, o Y e o Z são as variáveis de entrada de dados. Tá? Então, agora você vai pensar nessas expressões de forma computacional. Quem são as entradas de dados? O Y e o Z. Eu preciso do Y e do Z para calcular o R. Então, o R é a saída. Olhem para essa segunda expressão aqui, x, né? Para calcular as raízes aí de uma equação, uma raiz só. Se você olhar, quem é a saída? É a própria raiz. X é a saída. Quem é a entrada de dados? O A, o B e o C. Então, A, B e C, entrada de dados. São as variáveis de entrada, né? Variáveis de entrada. Então, a saída é o x, a variável x é a variável de saída, A, B e C são as variáveis de entrada. Como é que eu escrevo isso na linguagem computacional? Né? Então, esse x aqui, quando você vai escrever a raiz quadrada em computação, ou você coloca b ao quadrado menos 4ac e eleva a meio, ou você escreve o SQRT. Então, essa raiz quadrada, ela pode ser escrita assim, SQRT, aí você abre parêntese e coloca a expressão, tá? Que na verdade, isso aqui é uma sigla em inglês de raiz quadrada, né? Que é square, né, de quadrado,
square, raiz quadrada, root, né? Root, raiz, né? Então, acho que é isso, é isso. Então, como é que você vai escrever essa variável x? Então, você vai colocar x, vai receber, aí você vai colocar assim, olha, menos b mais SQRT, abre parêntese, aí b ao quadrado, b, 2 asterístico, 2, menos 4 vezes a vezes c. Olha, fechou aqui esse parêntese, tem que fechar esse que está fora. E, pessoal, tu não pode colocar a barra de divisão aqui. Poxa, não deu espaço, mas eu tenho que... Deixa eu apagar isso daqui para poder dar o espaço. Tá? Então, vou colocar bem para cá. Vou colocar aqui um espaço. Aqui. Então, x é igual... Aí, vou colocar menos b mais SQRT, b ao quadrado. A potência são 2 asterístico, menos 4 vezes a vezes c, fecha esse parêntese e fecho de fora, barra, que é de divisão, tem que abrir um parêntese aqui, 2 vezes a. Porque se você não fizer isso, ele vai dividir só por 2 e vai multiplicar por a. Não esqueçam disso, hein, pessoal? Então, se você tiver um produto lá no denominador, tu tens que colocar entre parênteses. Se tu colocar só 2 vezes a, ele vai dividir por 2 e vai pegar esse resultado todo e multiplicar por a. E vai estar errada a conta. Tá? E essa segunda questão, quais valores serão impressos após a execução do seguinte trecho de algoritmo? Tá? Então, aqui, olha, tá, i recebe 0, enquanto i menor que 20... Eu vou deixar essa segunda para vocês pensarem, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntar, ou perguntar amanhã na monitoria, tá? Então, eu quero que vocês... essa segunda que está no slide, eu quero que vocês só me digam qual é o valor que vai ser impresso no final. Depois de ler isso aqui, você vai ler de forma lógica, olha. I recebe 0, enquanto I menor que 20, faça, imprima I e I ao quadrado. Aí, I vai receber I mais 1, fim do enquanto. O que é o fim do enquanto? Quer dizer que ele vai voltar para cá para o enquanto. Ele vai voltar aqui para cima e vai ficar testando. Enquanto o i for menor que 20, ele vai fazer esse laço. Vai fazer esse laço. Quando ele sair do enquanto, ele vai imprimir duas coisas. É isso aqui que eu quero saber. Que ele vai imprimir? Tá? Olha, ufa, cheguei aqui, ele vai imprimir. Todo mundo sabe, mas o que ele vai imprimir aqui? Pensem. Aí vocês vão me responder aí, tá? Bem, aqui tem algumas referências, tá, da aula de hoje, para quem tiver interesse, mas eu vou abrir ainda mais algumas coisinhas para vocês, tá? Espero que a gente ainda tem bastante tempo. Vão lá tomar uma água, vou 2 minutinhos aqui, vou tomar uma água, que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Python, só para mostrar para vocês, ainda vou mostrar mais uma apresentação, tá, pessoal? Então, 5 minutinhos aí para tomar água. Ok. Bem, então eu vou mostrar rapidamente o que vocês vão fazer para instalar o Python, e aí eu vou abrir ele rapidamente no final da aula, tá? Esses slides todos já estão lá, eu coloquei até um slide a mais, que eu só vou falar sobre ele com vocês na próxima aula. Mas olha só, então, bem, primeiro, por que a gente tem que aprender a programar? Primeiro, pessoal, aprender a programar faz parte da diretriz curricular nacional e internacional de curso de engenharia, né? Em alguns países, você já aprende a programar no ensino fundamental. E o futuro é que todas as escolas do mundo tenham programação realmente desde o fundamental. Então, por exemplo, às vezes você manda um e-mail, você digita a planilha, digita no Word, joga videogame aí, usa os aplicativos do seu celular, mas você não tem a mínima ideia como isso é feito. Você não tem a mínima ideia como é que eu envio uma mensagem, como é que eu digito e eu consigo salvar um arquivo, como é que o computador faz uma operação. Então, a programação ela está em tudo. Ela está na Estação Espacial Internacional. Se algum programa der defeito,
por exemplo, um satélite ele pode se autodestruir. Por exemplo, teve um satélite que o Japão lançou que deu problema. Por quê? Porque tinha um problema na programação. Então, aplicativos, a televisão, tudo, pessoal, tudo é programação. Então, quando você aprende a programar, você realmente está entendendo como funciona o nosso mundo de hoje, tá? E quem chegar até o trabalho final, né? Alguns geralmente não querem fazer, já passam e não querem fazer, mas se você fizer o trabalho final, que você realmente vai pesquisar sozinho, vai aprender algumas aplicações, você vai ver que o mundo da programação é um mundo espetacular. Você aprende como funcionam as coisas realmente no mundo que a gente vive, tá? E dentro dessa questão de programar, você tem as linguagens de programação, né? Que são um conjunto de regras, aí você já vai ter regras específicas de sintaxe, onde você vai pegar o seu algoritmo, colocar nas regras daquela linguagem e executar aquele programa. Então, cada linguagem tem as suas regras de sintaxe, tá? E a gente vai utilizar aqui o Python, tá? Por que nós escolhemos o Python? Porque hoje o Python é a linguagem mais utilizada, tanto para aprender, ela é muito boa, né? Ela é muito simples, né, para quem tá iniciando, e também a linguagem do YouTube. No Instagram você tem aplicativos que utilizam o código-fonte em Python. A Disney, em vários filmes, utilizou Python, e o Python é uma linguagem de código aberto, né, um software livre. Eu vou colocar um vídeo para quem tiver interesse de assistir, né, sobre os software livre. Então, é uma linguagem colaborativa. Se você depois tiver interesse, entra no GitHub, que é um repositório mundial, onde as pessoas colocam lá códigos-fontes de programa. Você pode baixar para você alterar e colocar de volta lá a sua contribuição, que os pesquisadores do mundo inteiro vão olhar. Vou dar um exemplo para vocês. No período passado, uma equipe de alunos, acho que era uma aluna e um aluno, eles fizeram um aplicativo, eles pegaram o aplicativo pronto do GitHub, que era feito no Pygame, lá um joguinho, onde um boneco ele tinha que subir uma escada. Aí eles modificaram aquele boneco e criaram como se fosse um engenheiro que estava subindo nos andaimes lá. E foi realmente... E eu falei para eles, agora vocês vão pegar o que vocês alteraram e jogar de volta lá no GitHub e colocar o nome de vocês, que vocês contribuíram aí nesse joguinho. Tá? Então, a gente vai compreender o universo da tecnologia, né, que nos cerca. Vocês podem criar novas aplicações. Quando você escreve um programa, você está resolvendo um quebra-cabeças, e a gente pode aplicar a programação em qualquer área, né? Então, quando a gente vê aí o pessoal todo dia mostrando gráfico da Covid, gráfico da economia, tudo isso é programação, tá? Então, a gente hoje aplica a programação em todas as áreas. Tá? Então, aprender a programar é como andar de bicicleta. Quando você aprende, você tem que treinar. Se você não treinar, realmente você não vai ficar bom realmente nas pedaladas. Então, você tem que aprender a programar, praticar. A palavra é essa, praticar. Se você apenas estuda programação na hora da aula, então realmente você vai ter dificuldade. Então, o que é programar um computador? É fornecer à máquina um conjunto de instruções que indica o que você quer que ela faça. Então, mesma coisa, você vai ter entrada ao processamento, que são os comandos de seleção e repetição, e a saída, tá? Então, isso aqui é o básico do básico da programação, tá? Nas estruturas de seleção, nós vamos ter... por exemplo, você está numa estrada, você chega numa bifurcação, você tem que decidir para qual caminho você vai. Então, você está ali, isso aí é uma estrutura de seleção, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever um programa, um algoritmo para determinar se um aluno foi aprovado. E aí, qual é a minha entrada de dados? A média do aluno. Eu vou testar essa média. Se a média for maior ou igual a 7,
informe como saída que o aluno foi aprovado. Se não, informe como saída que o aluno foi reprovado. Isso aqui é um algoritmo, né? Então, aqui eu estou te dizendo qual é o problema, você vai ter que escrever esse algoritmo e depois passar para a linguagem de programação. E a gente tem as repetições, que é o que eu acabei de mostrar na aula para vocês. Por exemplo, algoritmo para monitorar a febre de um paciente. Verifique a temperatura. Enquanto a temperatura não for febre, aguarde 30 minutos. Verifique novamente. Ative o alarme de febre. Então, isso aqui, na verdade, é para verificar se é para monitorar um paciente que tem febre. Ó, programas são escritos em uma linguagem formal. Cada letra e cada sinal matemático ou de pontuação tem um significado muito preciso. Eu vejo acontecer muito com um aluno que está iniciando nessa vida da programação, ele tentar entrar no Python e digitar qualquer coisa lá e achar que vai executar. Não vai. Se você não seguir as regras de sintaxe da linguagem, você vai cometer erros. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu vou aprender isso? Aos poucos. Eu vou mostrando aqui e você também vai estudando. Tanto na monitoria, como na apostila dos monitores. E aos poucos eu não vou jogar de uma vez nos canais. Toda semana eu vou jogar alguns slides e vocês vão estudando aos poucos os comandos iniciais, tá? Se você mudar qualquer um desses sinais, você pode mudar o sentido do programa e também ele pode vir a não funcionar, tá? Quem criou o Python foi esse cara aí, o Guido van Rossum. Ele nasceu na Holanda em 1956. O surgimento, na verdade, no final da década de 80, ele já começou a trabalhar em cima do Python, né, que era um projeto que eles tinham, porque o que acontece? Naquela época, a linguagem que era ensinada para engenheiro, para médico, para administrador era o BASIC. Eu estudei BASIC. O BASIC é uma linguagem, ao mesmo tempo simples, mas ele é muito complexo de programar. Então, ele tinha que declarar variáveis, era algo assim gigantesco, não era uma linguagem assim muito prática. Então, ele criou uma linguagem que pudesse ser acessível para quem não é da área de ciência da computação, tá? E hoje é a linguagem que é preferida para o ensino de programação. Tá? Então, a principal influência foi um projeto que eles tinham, né, na década de 80, né, que era, como eu falei para vocês, que pudesse ser ensinada para programadores não especializados em computação, então para físicos, médicos, administradores e engenheiros, né? Na época era o BASIC e aí esse projeto criou o Python e aí em 1991, mas na verdade ele ainda ficou muito restrito, né? Hoje a divulgação dele é bem ampla aí no mundo, tanto acadêmico como profissional. Então, a origem do nome não tem a ver com a cobra. Então, muitas vezes você entra na internet e vê apostilas ensinando Python com o desenho da cobra ao lado. Na verdade, não. A origem do nome era um grupo que o Guido gostava, né? Um grupo humorístico da Inglaterra, que era o Monty Python, e aí ele colocou o nome da linguagem de programação, o nome do grupo que ele gostava. E aí, pessoal, é o que interessa para vocês, que eu vou deixar lá nos canais. Quem for trabalhar no celular pode utilizar o Google Colab. Eu acho que a Raíssa gosta muito de utilizar esse aqui, tá? É do Google, esse interpretador online do Google. Você digita os seus códigos-fontes bonitinho lá no Google e tal, e aí dá para você salvar. Tem também esse online GDB, tem várias linguagens de programação, você pode programar online, depois você pode salvar no seu computador. Vou mostrar melhor na aula que vem esses online aqui, um desses online para vocês. Tem alguns online que eu deixo aqui para você escolher. Então, você vai entrar, já pode se ambientando neles. Está aqui os links. Só você entrar aqui no link e para você trabalhar. Olha só aqui. Eu coloco também nessa apostila, para quem for trabalhar no computador, eu vou trabalhar com PyCharm, tá? Que é um ambiente de desenvolvimento integrado, IDLE, né? E ele tem uma associação com a Eclipse. Se você
apontar o QR Code do seu celular para cá, você já vai entrar direto no site para baixar. Você vai baixar a versão .edu, tem uma versão paga, tá? E eu coloco aqui, você vai baixar o Edu. Já está na versão 2021. Esse daqui foi da minha aula de 2020, então, ou 2019. Então, você pode seguir o passo a passo da instalação, tá? Que eu coloco tudo aqui para você. Então, esse slide que eu vou deixar é para você instalar o Python, tá? Ou trabalhar com ele online. Então, tem tudo aqui para você, tá? Tudo nesse slide, tá? Então, resumindo, o que a gente vai precisar? Uma implementação da linguagem. Olha, o site oficial do Python é esse aqui, olha. www.python.org. Daqui também você pode baixar o próprio Python, que você vai trabalhar no prompt do DOS, tá? E aí, se você tiver dúvida como trabalhar no prompt, eu vou deixar o link de um blog que ensina como é que você programa direto do prompt, como você salva, como você deleta arquivo e assim vai. Porque devido ter essa interface do Windows, as pessoas não trabalham muito no prompt, né? Na minha época, que eu estudei na década de 90, a gente só trabalhava no prompt para programar. E até para conversar, quando a gente queria conversar online com pessoas de outros lugares, a gente utilizava o Unix, era só comando em Unix, não era nem Linux, era Unix. Então, não existia interface. Hoje existe, mas mesmo assim o Python você pode programar no prompt. Está aqui, olha. Esse site tem o .org, tem o .org.br, que está tudo em português, que é muito bom. Lá tem manual do Python, tem help, tem muita coisa interessante. Comunidades, GitHub, se você quiser sozinho aprender o Python, só aqui você já aprende. E aí você tem implementações prontas para baixar lá, tanto para Windows como para Linux, tá? E você pode também escrever seus programinhas em qualquer editor de texto e depois mandar executar no Python, né? No ambiente, na idle, né? No seu ambiente de desenvolvimento integrado de aprendizagem. A gente vai usar o PyShare, tá? Então, aqui tem todos os links para vocês usarem. O Python, olha, por exemplo, é uma linguagem que a gente chama de interpretada, então a gente vai executar aqui o interpretador, vamos digitar os comandos no Python, cada comando vai ser executado imediatamente, tá? Os sufixos do Python são .py ou .pyc, tá? Vai depender do interpretador, mas geralmente é .py. Então, quando eu falar para vocês, faz um programa em Python, que eu ainda não vou pedir isso, porque eu ainda não expliquei nada sobre isso com para vocês, e eu falar assim, mandem para mim o arquivo do Python, vocês vão me mandar esse aqui, o .py. Ou vocês podem mandar até o .txt, né, que eu posso colar lá no ambiente de desenvolvimento. Tá? Aqui tem uma referência, que eu gosto muito desse livro, tá? Mas eu vou deixar os slides para vocês. Eu vou agora abrir um interpretador online para vocês, tá? Eu vou abrir o interpretador online e vou abrir depois o meu PyCharm para vocês verem. Só um minutinho. Vou colocar bem aqui. onlinegdb.com. Vamos lá aqui. Ó. Isso aqui é online, tá? Para quem está no celular. Olha, aí você vem aqui, olha. Esse link eu gosto muito dele. Aqui você pode aprender Java, olha, várias linguagens de programação. Olha, Fortran, Pascal, Assembly, entendeu? C++, Turbo C. Olha, eu aprendi as linguagens antigas que eu aprendi na minha época. Fortran, aprendi Pascal, aprendi Basic, que nem aparece mais aqui. Aprendi o Turbo C e o C++, tá? Então, olha, HTML eu aprendi um pouquinho. Então, aqui vocês podem brincar, entendeu? Assim, depois que vocês saírem dessa disciplina. Mas, olha, aí você vem aqui e escolhe o Python. Cadê o Python? Olha, o Python que está aqui é o Python 3. O pessoal que vai trabalhar online,
Nem todo comando que eu mostrar vai dar certinho aqui, porque olha só, uma coisa que eu quero falar para vocês, as linguagens de programação, elas não são algo fixo. É que nem o aplicativo de vocês que jogam. Por exemplo, você joga pensa aí no jogo que você joga. Aí você joga uma versão do jogo. Quando chega daqui a 6 meses, eles lançam a atualização. E na atualização, alguns comandos anteriores não funcionam mais, ou eles funcionam de forma diferente. Por quê? Porque o programa foi atualizado. A mesma coisa a linguagem de programação. Então, às vezes, eu vou dar um comando para você que, se você for rodar nesse online, não vai executar, porque o Python aqui é o 3, e a gente já está no 3.9, tá? Mas não tem problema você trabalhar no 3, você só vai ter que descobrir qual é o comando certo no 3, tá? Então, às vezes, tem alguma diferençazinha. Então, aqui, olha, isso aqui é um online. Vocês estão vendo aqui? Ó, vou colocar aqui, olha. A recebe 3. Olha, eu chamei uma variável A de 3. Aí eu vou colocar aqui, ó, B recebe 2. Normal tu escreve aqui. Aí, digamos que eu queira... Então, aqui eu coloquei A recebe 3, B recebe 2. Aí, digamos que eu queira que apareça na tela 5, né? A soma de A mais B. Aí eu coloco assim, ó, print A mais B. Ok? Aí eu vou mandar executar aqui, olha, pessoal. Vocês estão vendo aqui embaixo? Aqui embaixo é a tela... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha, aqui, a parte de baixo, que apareceu 5, é a tela de execução. Ó. Programa finalizou com código 0. Programa finished with exit code 0, né? O que quer dizer? Toda vez que terminar com código 0, quer dizer que a sua execução está perfeita, não teve erros no seu programa, tá? Eu coloquei aqui um programinha básico, eu ainda vou mostrar o que é o print, que quer dizer imprimir, né? É uma função no Python. Então, aqui, olha, você tem um... Se você quiser salvar o arquivo, você salva aqui, olha, para o seu computador. Então, pessoal, não tem desculpa não programar. Você pode programar online no seu celular e salvar lá no seu Google Drive, lá na nuvem, tá bom? Então, aí você salva depois, quando for entregar isso para o pessoal que está no celular, tá? Agora eu vou fechar um pouquinho aqui, que eu vou mostrar o programa que está instalado no meu computador, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Digamos que eu fale o seguinte, olha, A é igual a 5, B igual a 3. Aí eu falo o seguinte, print A menor que B. Pessoal, o que vocês acham? Esse print, o print no Python é imprimir, tá? Então, aqui, olha, a variável A recebeu 5, a variável B recebeu 3, print A menor que B. O que vocês acham? A execução no Python é esse símbolo do play que vocês estão acostumados lá nos toca-fita aí de vocês da vida, tá? Ou nos jogos. Então, isso aqui é o play. Se eu apertar aqui no play, o que vocês acham que vai imprimir na tela? Eu coloquei A recebe 5, B recebe 3, print A menor que B. O que vocês acham que vai imprimir? Olhando para esses códigozinhos de programa. Quem arrisca? Só 5. Vai aparecer falso, eu acho. Tá, então vamos lá. Nota 10, falso. Tá vendo aqui embaixo? Vocês estão enxergando a execução? Sim, né? Sim. Pois é, então olha só, notem o seguinte, que isso aqui é uma variável que a gente chama de booleana. A variável booleana é aquela que só tem 2 possíveis valores, falso ou verdadeiro, 0 ou 1, quando a gente fala na linguagem de máquina, ou ligado e desligado lá na engenharia elétrica, tá? Então, quando eu coloco print A menor que B, então vai imprimir falso, porque realmente é menor. Agora, olha só aqui.
digamos que se eu colocar assim, deixa eu só ver aqui. Como é que eu uso esse comando aqui? Olha, por exemplo, deixa eu mandar imprimir type. Só para vocês verem uma coisa aqui que eu quero mostrar. Fecha aqui. O que é legal do PyCharm, pessoal? Que não tem nem no interpretador online e nem no Python do prompt quando você vai utilizar o Python que você instala lá do .org. É que quando você tem um ambiente de desenvolvimento com uma interface bacana, assim, tipo o PyCharm, olha, nota que apareceu aqui essa linha vermelha, né? Aqui. Quer dizer que tem um erro nessa linha. Aí, olha, vou fechar o parêntese aqui, olha, o erro desapareceu. Olha só, nota o seguinte, olha, A recebeu 5, B recebeu 3, né? Quando mandou print A menor que B, e aqui print type A, o que quer dizer esse type? Esse type é uma função que vai retornar o tipo da variável A. Como A recebeu 5, o Python entende que essa variável A, ela é do tipo inteiro, é uma classe do tipo inteiro, que é o int, inteiro. Agora, olha só, eu vou mudar o valor de A, olha. Vou colocar 5.3. Bora ver o que vai acontecer. Olha o que apareceu aqui, que agora, print type A, agora ele é float, não é mais int. Por quê? Porque eu digitei 5.3. Float é número real, número com ponto flutuante. O Python, essa é a grande vantagem do Python, que nas linguagens antigas você não tem noção como a gente penava. Claro, ainda tem muito desenvolvedor que pena, porque, por exemplo, o Fortran é uma linguagem científica, ela é altamente científica. Quem trabalha com Fortran, eu trabalhei no meu doutorado com Fortran, você tem declarações de variáveis, você tem que fazer todas, né? No C também, Pascal, Visual. Então, assim, claro que a maioria das linguagens você tem que fazer declaração de variáveis, por isso que eu vou ensinar. Mas o Python não, a tipagem dele é dinâmica, você não tem obrigação de declarar a variável no início do programa. E a variável ela pode receber valores diferentes ao longo do programa. Por exemplo, vou colocar aqui A. Aí vou mandar executar. Por que deu erro aqui? Porque eu comparei número com nome. Aí deu erro. Então, vou mudar o B aqui. Vou colocar Ana. O que vocês acham que vai aparecer no A menor que B? Falso ou verdadeiro? Pode chutar que eu ainda nem ensinei isso para vocês, mas é só para ver o que vocês acham. Ó, print A menor que B. O que vocês acham que vai aparecer aqui? Falso ou verdadeiro? Falso. É falso. Vamos ver? Vamos olhar lá. Olha, sabe por que é falso? Porque a linguagem de programação, o Python, como todas as outras, na hora que você compara nomes, ele coloca em ordem alfabética. Então, o Ana, ele é menor que o Davi, tá? Então, Ana é menor que Davi. Por isso que, quando eu perguntei se o Davi é menor que o Ana, deu falso. Porque, na verdade, o Davi, ele é maior que Ana. Tá? E nota que o tipo já mudou, olha, para STR. Esse STR é a abreviação de string. Tá, pessoal? Pessoal, tem muita coisa para vocês aprenderem. Hoje é só o início do início do início, tá? O que eu quero que vocês façam? Já comece a instalar devagar aí o programa. Quem não for, vá se ambientando aí nos sites que eu coloquei nos links. O teste de quinta-feira é baseado na aula de hoje. Perguntas lógicas. Ah, isso aqui é falso ou verdadeiro? Ah, o que acontece se isso for acontecer? Então, eu vou fazer perguntas baseadas realmente nesse estudo lógico. Então, dei uma lida nos slides, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Então, eu vou voltar a falar ainda nessa questão da ordem alfabética. Um dos trabalhos que eu ainda não preparei aí, os títulos dos trabalhos, mas um dos trabalhos é a ordenação de listas. Listas de nomes. Por exemplo, quando você
quando vocês fazem a matrícula na UFPA, cada um faz a matrícula num dia qualquer. Mas na hora que sai a lista, para mim, a listagem, sai todo mundo em ordem alfabética, porque é o programa que faz já, o algoritmo já faz tudinho, entendeu? Então, o algoritmo, o algoritmo é algo que se transforma em um programa, né? Então o algoritmo que está dentro daquele programa já faz essa ordenação, né? O nome disso é ordenação de listas, tá? Então, é um tópico inteiro aí de estudo só para ordenação de lista, tá? Então, essa variável, o type, tá? É uma função. O print é uma função também. Então, assim, tudo que está entre parênteses no Python é uma função, tá? Então, o print vai apresentar na tela um determinado valor, tá? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Basicamente é isso. Alguém, pessoal, quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida? Se você... Professora? Fale. Professora, então quer dizer que toda aquela parte de formulação do algoritmo, usando aqueles diagramas de blocos, eles são gerais. Eu posso utilizar depois algo desenvolvido ali, dependendo do meu conhecimento, com qualquer linguagem de programação, é isso? Isso. Pronto, tu já entendeste toda a aula. Porque, na verdade, o algoritmo, ele, quando você escreve ele serve para você passar ele para qualquer linguagem. Quando você começa a escrever direto na linguagem, isso é ruim. Porque, tu já pensou tu tirar daquela linguagem e jogar na outra? Quando você faz um projeto de algoritmo, não. Você projetou o algoritmo e aí você passa o algoritmo para ele. Então, o importante é você saber mesmo escrever um algoritmo. Porque aí aprender linguagem, pessoal, não é difícil. Por que eu falo isso para vocês? Porque aprender linguagem, olha, ainda mais com o mundo de hoje, que hoje tudo tu tem digital. Hoje tu tem curso no YouTube. Se tu entrar no YouTube e colocar curso de Python, tem um youtuber melhor que o outro. Os caras especialistas. Aí se tu coloca curso de Fortran, tá lá, tem curso de tudo, né? Tem também manuais de todas as linguagens hoje disponível. Então, o que tu tens que aprender? Realmente é programar. Aprender a programar. E como é que tu vai ser um bom programador? Se tu souberes escrever um algoritmo... Bem, porque às vezes eu coloco para você alguns problemas. O que eu vou colocar para vocês agora no início? Problemas que vocês têm base para resolver. E eu sempre levo em consideração o primeiro período, porque tem aluno que está no primeiro período, primeiro e segundo período. Então, eu jamais vou pedir um algoritmo para fazer dimensionamento, a não ser no seu trabalho final que você queira, como alguns alunos que fizeram mecânica período passado com o professor Sandoval, e o trabalho final deles, eles quiseram plotar os diagramas de momento fletor, esforço cortante normal de vigas. Então, eles programaram tudo, o programa ficou muito grande, mas eles fizeram tudo em Python e usaram as interfaces de plotagem do Python e realmente ficou muito bom. Então, todo o programa que você vai escrever vai depender do seu conhecimento, né? Então, por isso que o primeiro passo é entender o problema. Então, se alguém falar assim, escreve um programa para fazer algo que você não conhece, que você realmente não vai escrever, tá? Então, por isso que tem essa especialidade. Agora, por exemplo, o pessoal da computação trabalha muito com ordenação de lista, buscas em lista, isso é padrão em qualquer área. Então, ordenação de listas é importante, não está no nosso programa, mas eu coloco como um tema, e é um tema legal, ordenação de lista. Eu tenho uma lista e, por exemplo, quando você entra lá no site da Lojas Americanas para comprar, não tem lá a pesquisa que você vai pesquisar? Você vai pesquisar um produto. Aquilo ali é um algoritmo de busca. Então, existem vários algoritmos de buscas prontos. Os desenvolvedores só fazem passar para a linguagem de programação. Então, quando você pesquisa na internet, aí, de repente, você entra no seu celular e está lá aquela pesquisa que você fez no computador, aparece no celular. Por quê? Porque o e-mail que está no seu computador é o mesmo que está no celular. Então,
já é gerado ali um algoritmo daquilo que você mais busca, vai aparecer para você. Então, se você gosta muito de Naruto, por exemplo, meu filho adora Naruto, né? E ele pesquisa no celular dele e o e-mail dele está no meu computador e está no celular dele. Aí eu entro no meu YouTube e está cheio de Naruto lá do lado aparecendo para mim. Por quê? Porque ele fica vendo, então o algoritmo já vai mostrar, já vai detectando. Então tem gente que pensa, como a pessoa não conhece computação, ela pensa que é o número da besta, que já estão fiscalizando a vida dela, e que como é que a pessoa sabe a minha vida, como é que a pessoa sabe o que eu pesquisei e está aparecendo aqui. Cara, isso é um algoritmo, isso é um programa, e que realmente os desenvolvedores ficam fazendo isso para o Google, para o YouTube, para vários aplicativos. E vocês vão aprender isso, e quando vocês pegarem esses programinhos, vocês vão ver, caramba, agora eu sei mais ou menos como é que funciona, né, o aplicativo que eu uso. Então, por exemplo, tu tá jogando lá o videogame, o cara tá correndo. Então, como é que aquele cara corre na tela? Aquilo ali nada mais é do que matrizes de matemática, de translação e rotação. Então, joga isso no código-fonte e aí os brinquedinhos ficam se movendo na tela, tá? Então, é isso, pessoal. Aprender a escrever algoritmo, você vai ser um bom desenvolvedor. E assim, mesmo que você não seja, no mundo que a gente vive, pessoal, você tem que ter a mente ordenada e lógica para você ser uma pessoa organizada. Porque as empresas, elas buscam muito isso, tá? Principalmente vocês, que vão participar de trainee, de seleções. Então, saber programação e saber inglês, como eu falei para vocês, é um grande diferencial na vida de vocês, tá? Então, não adianta ficar só estudando essas matérias teóricas e ficar fazendo conta. O mundo ele está muito diferente. Então você tem que saber novas tecnologias. Quanto mais tecnologias vocês conhecerem, melhor vocês estarão preparados para as concorrências que vão vir no futuro para vocês, tá? Então, mais alguma pergunta? Podem fazer, tem a noite inteira para ouvir vocês. E, professora, eu só estou com uma dúvida lá numa questão lá da lista lá que a senhora passou de quinta-feira. Queria saber qual a diferença de algoritmo para linguagem de programação. A linguagem de programação, ela tem as regras de sintaxe, ela é uma linguagem formal, né? Formal do ponto de vista que... eu vou te dar um exemplo aqui. Tu tá vendo aí meu Python, não tá? Tá vendo meu Python? Tá vendo? Ainda tá vendo, não tá? Ó, vou fazer isso aqui, ó. E vou mandar rodar. Tá vendo que deu erro aqui embaixo? Name erro. Name Davi is not defined. Ou seja, o nome Davi não é definido. Por que deu esse erro? Porque eu não segui as regras de sintaxe da linguagem de programação. A linguagem de programação não é uma série de passos para resolver o problema. A linguagem de programação são as regras e as convenções que você vai escrever o seu algoritmo para resolver o problema. Se tu me perguntar o que é um programa, o programa, sim. Um programa é uma série de passos em linguagem de programação para resolver um problema. O que é a linguagem de programação? É um conjunto de regras e convenções para eu poder colocar o meu algoritmo naquele formato e ser resolvido o meu problema. Então, na linguagem, eu tenho as regras dela, da própria linguagem. Então, você pode pensar numa linguagem como tens o inglês e o português. Então, eu falo em português. Qual é o seu nome? Uma pessoa que não sabe português e está lá e fala inglês, ele não vai entender o que quer dizer qual é o seu nome. Para eu poder fazer com que ele entenda o que eu falei, eu vou ter que pegar e traduzir isto para o inglês. É a mesma coisa. Se eu escrevo o algoritmo, para eu poder fazer o computador entender, eu tenho que escrever o algoritmo na linguagem de programação. Ficou claro para você? Ficou sim, professor. Obrigado. Certo? Então, na verdade, a linguagem de programação é como se fosse a linguagem que o computador entende.
certo? O algoritmo não é a linguagem. Agora, existem alguns pseudos códigos que simulam uma linguagem de programação, tem o Visual G. Se vocês olharem aulas antigas minhas no YouTube, vocês vão ver eu programando em Visual G, que o Visual G, ele não está nem assim muito na informalidade, mas ele também já tem algumas regrinhas de sintaxe. Aí o computador entende ele porque ele foi criado. Ele é chamado de Portugal, que é uma mistura do português com o Algol e o Pascal. Aí criaram uma linguagem que é no português, mas o nome dela é uma pseudolinguagem, falsa linguagem, tá? Então, a linguagem de programação é a linguagem que o teu computador vai executar lá as ações que tu queres. Então, tu vai pegar o teu algoritmo, que está numa linguagem estruturada, porque tu tem que estruturar o algoritmo. É uma linguagem estruturada, aí depois tu vai pegar isso aqui, transformar ou por Fortran, ou por Python, que é a linguagem que o teu computador vai entender, para ele poder executar aquele problema, tá? E realizar a ação que tu queres. Olha, esse algoritmo aqui, eu tenho várias formas de escrever. Eu poderia, por exemplo, colocar assim, ó. Se fosse algoritmo. AB, caractere. Tem gente que termina com 2 pontos. Aí, ó, aí eu posso colocar A, recebe Davi, B, recebe Ana. No lugar de imprima, escreva. Vocês vão ver isso na minha apostila. Escreva A menor que B. Escreva. O que é isso aqui? É o mesmo algoritmo que eu escrevi na linguagem Python. Olha, só que aqui ele está numa forma estruturada, mas nota que tem uma certa formalidade. Vou terminar tudo com 2 pontos. Tem uma certa formalidade, mas não é algo que se eu colocar diferente, por exemplo, se eu escrever diferente de algum de vocês, se for a mesma lógica, o de vocês vai estar certo e o meu também. Então, acontece muito de eu pedir um algoritmo e um aluno escrever de uma forma, o outro aluno de outra, mas o algoritmo está certo. Agora, quando você vai passar para a linguagem de programação, você não pode escrever, digamos, de qualquer jeito. Você tem que seguir as regras de sintaxe. Tá? Então, aqui, olha, faz a mesma coisa. Olha, A recebe Davi, B recebe Ana. O imprima e o escreva no algoritmo em português ou em Portugal, né, tem o mesmo significado do print no Python. Tá? Então, o print do Python, por exemplo, na linguagem C++ é printf. Então, tem linguagem que é printf. Tá? E assim vai, pessoal. Então, cada linguagem vai ter as suas regras. Tá? Então, repetindo, o algoritmo é uma série de passos para resolver o problema. A linguagem de programação não é uma série de passos para resolver o problema. A linguagem de programação são as regras e convenções daquela linguagem, onde você vai pegar o seu algoritmo e transformar num programa. O programa, ele tem um significado semelhante ao algoritmo. Qual é a diferença do programa para o algoritmo? É que o algoritmo usa o português estruturado e o programa utiliza uma linguagem de programação, que tem as regras e convenções definidas e que o computador vai entender aquela linguagem. Tá, pessoal? Então, mais alguma dúvida em relação a isso? Ou tá ok? Se não tiver mais dúvidas, então a gente vai encerrar por aqui, senão a gente vai até meia-noite, ok, pessoal? Então, eu vou... Oi? Tá tudo certo, sem nenhuma dúvida aqui. Então tá, então amanhã tem monitoria, se ainda tiverem alguma dúvida, amanhã tem monitoria à noite e na quinta-feira, assim que eu terminar de elaborar o teste, eu vou liberar, tá? Vou liberar na quinta para vocês entregarem até sexta, às 23h59, tá bom? Então, pessoal, um abraço a todos, boa noite, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora.